pastor Eduardo nessa noite para apresentar o pregador da noite. Boa noite. É sempre uma alegria quando Deus, na sua bondade, permite que nós nos encontremos no templo da Primeira Igreja Batista para adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. E quando nós temos a oportunidade de ver o rosto de cada irmão, procurando louvar esse Deus, mais nos alegramos. Nessa noite especial que teremos logo após a primeira parte do culto, teremos a celebração da ceia do Senhor. Esperamos que tudo que vai acontecer e o que já está acontecendo sirva para edificação de todos aqueles que já entregaram sua vida a Jesus. E se porventura tem alguém que ainda não se entregou, que hoje seja o dia aceitável, o dia de você se encontrar com Jesus. Então a igreja existe para isso, para nós levar o evangelho da salvação, evangelho da edificação, evangelho, como diz lá em Timóteo, que serve para toda e boa a obra. Eu queria que nós já pedimos a igreja para ficar de pé umas 2 ou 3 vezes, né? E hoje nós teremos como o pregador o nosso músico. Então aqui, enquanto eu for pastor da igreja, ninguém aqui é Billy Graham. Ninguém aqui é doutor, pelo menos em teologia. Todos nós somos professores e alunos. Portanto, estamos aprendendo com todos nós. Aprenda um pouquinho com a irmã fulana de tal, com o cicrano, e vamos levando a mensagem. Aqui tiver um doutor, não é o lugar dele. Doutor em teologia, viu, irmão? Doutor para ouvir a palavra de Deus, o lugar é esse também. Então aqui todos somos alunos. E pessoas que o Espírito Santo já me capacitou para hoje ser pastores de várias igrejas, inclusive igrejas grandes. Então, como Deus gosta quando nós permitimos que Ele nos torne de pessoas simples, humildes e amáveis, não aquele turrão, parece que é o Senhor da verdade. E só existe um Senhor da verdade absoluta aqui, chama-se Jesus de Nazaré. Nós somos apenas seus filhos, procurando, se esforçando para dar o melhor de nós, para agradar aquele que é o Senhor de tudo. Então nós teremos como pregador hoje o nosso irmão Sila, que não é o Sila Malafaia, né? Mas é o Sila Ibernon. Sila, que é todos nós conhecemos, ele é um coringa. Ele toca, ele canta, ele ministra e ele prega. É como diz o apóstolo Paulo, nós somos cooperador de Cristo. Cooperador em quê? Naquilo que a igreja precisa. Vamos construir? Tem pedreiro. Vamos fazer uma coisa de madeira, temos carpinteiro. Vamos fazer uma parte elétrica, temos eletricista. Eu não vou pregar ainda não, mas eu queria lembrar sempre aqui a igreja, creio que quase tudo é irmão, que é interessante nós voltarmos a ter mutirão na igreja. Por quê? Porque mutirão é desde o Velho Testamento. No dia que precisou fazer ampliar uma escola de profeta, foi feito um mutirão, onde o Eliseu era o líder, onde o machado caiu na água, e Eliseu, movido pelo Espírito Santo, depois quando nós fazemos mutirão, a gente acaba tendo mais comunhão. Não é pelo dinheiro, é pela comunhão. Então é muito importante que nós voltemos aos tempos antigos, tudo que fizermos ser por amor a Cristo e para vermos a obra crescer. Nada contra de que aqueles que a igreja paga, mas é bom nós voltarmos às raízes
de como a igreja funcionou e como a igreja deva funcionar no sentido de fazer a sua obra. Mutirão é do Velho ao Novo Testamento e está na Escritura. Portanto, vamos observar isso. Com a palavra, irmão Sila, que Deus lhe abençoe, meu irmão. Obrigado. Graça e paz, igreja, amém? Vou pedir licença dos irmãos para tirar essa máscara, que eu estou bem longe de vocês, então quem tem perigo de... de se contaminar, né? Não quero ser causa de tropeço para nenhum irmão adoecer. Amém, igreja? Bem, quero agradecer a Deus a oportunidade, quero agradecer ao nosso pastor pela confiança, quero agradecer também a toda a nossa liderança, que nos permite também estar aqui, agradecer por todos os amados irmãos que estão nessa luta juntamente conosco. Graças a Deus nós temos muitos pregadores e em nome de Jesus surgirão outros para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Deus colocou uma palavra no meu coração, irmãos. No momento em que nós estamos vivendo dias muito difíceis. A humanidade passa por um caos completo. A humanidade passa por uma inflação geral. Não é só aqui no Brasil, em todo o mundo. E quando Deus me deu essa palavra que Ele colocou no meu coração é uma palavra de fé e esperança. Porque nesse momento nós precisamos estar com a nossa fé em dia. Nesse momento em que nós estamos vivendo, nós precisamos estar com a nossa esperança em Jesus. Porque é só através dele, por ele e para ele que nós estamos aqui nessa terra. E Deus colocou uma palavra no meu coração que falou muito a mim. Nossos pregadores sempre dizem que quando você faz uma mensagem, ela sempre vem primeiro para você, aplicar para você mesmo, e depois para você aplicar para a igreja. Então, nesse espírito de reverência, né, nesse espírito que habita em nós, que é o Espírito Santo, eu convido a amada igreja a abrir suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 46. Salmos, capítulo 46. Salmo 46 é um salmo bem conhecido. E é um salmo que nos fala grandes verdades para a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Salmo 46 diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embravecerão, os reinos se moverão. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco.
O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Deus faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, igreja? Que o Senhor aplique aos nossos corações a sua palavra lida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, santo, santo é o teu nome em toda a terra, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui na tua casa, para juntos te rendermos graça, para juntos agradecermos por tudo aquilo que tu já fez em nossas vidas, por tudo aquilo que tu está fazendo e por tudo aquilo que tu fará em nós e através de nós. Pai, que nessa noite não seja palavras de sabedoria humana, mas palavras vindas diretamente do trono da tua graça. Pai, que tu use esse teu humilde servo, que está a cada dia dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, que todos nós, a cada dia mais, possamos estar preparados, Senhor, para falar, para dar uma palavra de fé e esperança para todos aqueles que tu colocar em nosso redor. Ó Pai, e a glória, e o louvor, e a honra seja dado somente a Ti. Perdoa os nossos pecados, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Você vai dizer? O Salmo 46 é um dos mais belos e célebres salmos da Bíblia. Nele nós vamos encontrar Deus agindo poderosamente a favor do seu povo. Há um consenso entre os estudiosos que este salmo serviu de inspiração para o hino Castelo Forte é Nosso Deus, de Martinho Lutero. E eu vou cantar um pedaço dele aqui, só o que eu sei, viu, pastor? Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus, em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra.
sim que a palavra ficará. Sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dá-nos a seu reino. Amém, igreja? Obrigado, Diego. Há uma possibilidade muito grande que o contexto histórico em que foi escrito o Salmo 46 seja a ocasião em que Deus livrou Jerusalém dos assírios no tempo do rei Ezequias. Depois você lê em casa 2 Reis, capítulo 18 e 19, para você ter mais informações. 2 Crônicas 32 e Isaías, capítulo 36 e 37. O rei Ezequias era poeta, e é possível que tenha escrito não apenas este salmo, mas também o 47 e o 48. Provavelmente no mesmo contexto histórico, onde a vitória do Senhor é celebrada sobre o inimigo. Neste salmo, podemos perceber 3 ações de Deus nos versículos que nos diz: Deus é, Deus está, Deus faz. Deus é Deus de ação. Um Deus que se move. Deus não é um ser inanimado, estático, inerte, que não se move. Deus é ativo, dinâmico e está sempre em atividade. Em toda a Bíblia, nós vamos perceber que Ele está sempre em atividade. Deus está no governo, Deus está no comando e no controle de todas as coisas. O mundo não está entregue nas mãos de um Deus irresponsável, nem a sua própria sorte, mas está nas mãos de um Deus que trabalha para a sustentação, provisão e preservação de todas as coisas. 3 ações de Deus que nós vamos estudar nessa noite, que nós vamos meditar no Salmo 46. Em primeiro lugar, primeira ação, Deus é refúgio. Você pode colocar Deus é, 2 pontinhos, aí 1.1, Deus é refúgio. E o que seria refúgio? Qual o significado da palavra refúgio? Lugar onde alguém se refugia, abrigo, amparo, lugar para o qual se foge para escapar a um perigo. A palavra de Deus diz em Isaías 32:2: e será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Meu irmão, minha irmã, você que está nos visitando nessa noite, o nosso refúgio está no nome do Senhor. Não é em homens, não é em presidente da república, não é em governador, não é em prefeito, está no nome do Senhor. É no nome dEle, é por Ele e para Ele que nós estamos aqui nessa noite. Em Provérbios 18:10, a palavra de Deus diz: torre forte é o nome do Senhor. Para ela correrá o justo e estará em um alto retiro. Amém, igreja? Corra para Deus
Coloque o seu foco, coloquemos o nosso foco em Deus, no Senhor. Pois Ele é o nosso refúgio, o nosso lugar seguro. Talvez você e eu conheçamos pessoas que não estão aqui nessa noite porque estão com medo. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Estão com medo. Mas sabe por que estão com medo? Porque ainda não tem o Senhor Jesus como o seu refúgio, como o seu lugar seguro. Porque a partir do momento que eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, quando eu digo que eu quero Ele como Senhor da minha vida, eu tenho um alto refúgio, eu tenho um lugar seguro para me abrigar. Amém? Ponto 2, fortaleza. O que é uma fortaleza, meu irmão? Uma fortaleza é um lugar fortificado, um lugar seguro, qualidade de quem é forte. E a palavra de Deus diz, em Naum 1,7, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Amém? Irmãos, nós precisamos confiar em Deus. Sabe por quê? Porque tudo isso que nós estamos vivendo vai passar. Amém? Tudo isso que nós estamos vivendo já estamos vivendo nos últimos dias, isso vai passar. Essa pandemia vai cessar em nome do Senhor Jesus. Mas nós precisamos confiar em Deus. Precisamos nos fortificar. Precisamos entender que Ele é a nossa fortaleza. E nós não devemos ter medo de nada, porque o Senhor está conosco. As fortalezas humanas, elas são falhas e podem ser destruídas. Mas o Deus de Jacó, que é o meu Deus e é o seu Deus, é a fortaleza indestrutível. Amém, igreja? Nada pode derrotar um servo e uma serva de Deus. Ele não tem medo nem da morte, quanto mais de uma pandemia. Claro, se eu perguntar aqui quem quer ir para o céu agora, só se Jesus voltasse. Mas quem quer morrer? Ninguém vai dizer que quer morrer. Pelo menos eu acho. Né? Fazer que nem o meu primo Duda, né? Depois. 1.3. O nosso Deus é o nosso socorro bem presente. Amém, igreja? O nosso Deus é o nosso socorro bem presente. A nossa ajuda, o nosso auxílio. Quando falamos dessa expressão bem presente, isso nos remete a uma ajuda bem assistida e calorosa da parte daquele que está presente. Todos nós sabemos que o código SOS 911, quantos conhecem? 911. Se você estiver no Japão, se você estiver em qualquer lugar do mundo e você discar 911, alguém vai lhe atender o seu pedido de socorro. Mas sabe, tem uma linha direta entre eu e Deus, entre você e Deus, que é 24 horas no ar, não dorme. Sabe qual é? A oração. Nós temos essa linha direta com Deus.
Pois sabemos que Ele é o nosso socorro bem presente. Pois sabemos que Ele é o nosso socorro em tempos de angústia, em tempos de tribulação. Os socorros da terra estão sujeitos a falhas e atrasos. Mas o socorro de Deus, meu irmão, ele sempre estará presente na minha vida e na sua. O socorro de Deus, ele sempre estará comigo e com você. Em Salmos 20, versos 1 e 2, diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Ponto 4. Deus é escudo e galardão. Deus é escudo e galardão. Em Gênesis 15:1, disse o Senhor a Abrão: não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Meu irmão, Deus é o nosso escudo. Deus é o nosso protetor. Quando alguém tentar nos ferir, Ele vai colocar o seu escudo. Ele estará como escudo nos protegendo. E Ele é o nosso galardão, a nossa recompensa. No dia que nós entregamos a nossa vida a Ele, nós ganhamos um presente que foi a salvação. Nós ganhamos algo que é maravilhoso. Saber que podemos contar com um Deus que está conosco, nos protegendo, nos livrando, inclusive, desse vírus. E para a honra e glória do Senhor, Deus ainda não, na verdade, Ele ainda não permitiu que nenhum de nós morrêssemos daqui dessa igreja. Você já percebeu isso? Quantos irmãos, nosso pastor tem falado isso aqui, falou hoje pela manhã, tem falado nas mensagens anteriores, e os pregadores também, que muitos que nós conhecemos já morreram, mas nós estamos aqui de pé para a honra e glória do Senhor. Porque precisamos entender uma coisa: eu e você não vamos morrer enquanto o Senhor não cumprir em nós os seus planos. Você entendeu? Nem eu e nem você morrerá enquanto o Senhor não cumprir os planos e os sonhos que Ele tem para mim e para você. Tem uma música que diz assim: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Amém, igreja? Ponto 5. Todo-Poderoso El Shaddai. Em hebraico, Todo-Poderoso significa El Shaddai. É um dos nomes fortes do Senhor. Todo-Poderoso El Shaddai. Nós cantamos aqui hoje. Não foi? Cantamos aqui hoje. Para enfatizar, para que nós entendamos que nós temos um Deus todo-poderoso a nosso favor. Nós temos um Deus que move os céus e a terra para estar ao seu lado, para lhe ajudar.
Um Deus que move os céus e a terra para fazer com que os meus inimigos e os seus inimigos caiam por terra. Nós temos um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, dono do universo. E o principal, Ele é o dono do nosso coração. Ele é o dono da nossa vida. Em Gênesis 17:1 diz assim a palavra do Senhor: sendo, pois, Abrão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso El Shaddai. Quando alguém tentar nos distanciar dos caminhos do Senhor, quando alguém nos tentar atrapalhar a nossa caminhada, lembremos que nós temos o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, ao nosso lado. Número 2. Primeiro ponto é Deus é. E agora, segunda ação, no Salmo 46, Deus está. Aí 2.1, coloca assim. Deus está presente. Jeová chamar. Jeová chamar. Deus, também cantamos hoje, na música, fala, Deus presente sempre está. Então Deus está presente. Ele é revelado como Jeová chamar em Ezequiel 48:35. Um Deus que está presente para ajudar e proteger o seu povo. Ele sempre estará presente conosco. Ele sempre vai estar conosco. No verso 4 e 5 de Ezequiel, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Amém, igreja? Deixa eu dizer uma coisa para nós nessa noite. Deus está no meio dessa igreja. Deus está no controle desta igreja. Deus está no meio da sua família. Deus está no meio do seu casamento. Deus está no meio dos teus negócios. Deus está no início, no meio e no fim da história. Porque Ele está e sempre estará presente em nossas vidas. Pois é Jeová chamar. E em Mateus 28:20 é um texto bem conhecido que todos nós conhecemos. Ele diz o seguinte, que eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. O Senhor está com você, meu irmão. Por onde você andar, o Senhor está com você. O Senhor está comigo, o Senhor está conosco. Precisamos confiar na sua vontade para nossas vidas. Precisamos entregar nossas vidas a Ele todos os dias. Precisamos dizer, Deus está presente na minha vida. Faz assim, pega o seu dedinho e faz assim. Deus está presente na minha vida. Vamos lá? Deus está presente na minha vida. Amém, igreja? 2.2, desculpa. Deus está, além de Ele estar presente, Jeová chamar, Ele está trabalhando.
Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida, meu irmão. Deus está nos moldando. Deus está nos lapidando. Deus está movendo o seu braço para nos ajudar. Ele está trabalhando na nossa vida. Olha o que diz em João 5,17. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E em Isaías, capítulo 64, 4, diz o seguinte, o profeta Isaías fala o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com os ouvidos se percebeu, e nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém, igreja? O Senhor trabalha na minha vida e na sua vida. Basta nós sabermos esperar o tempo dele de agir. Não faça nada, só ore, busque a Deus. Não falte os cultos. Pastor Oswaldo fala algo interessante, que diz que no momento que você não quer vir para a igreja, é esse o momento que você tem que vir, porque Deus está trabalhando na sua vida. Ele está te moldando, está querendo que você seja parecido com Ele, cada dia mais. Ele está te moldando, Ele está trabalhando, Ele está te ajudando a ser um servo melhor, uma serva melhor. Pois Ele está trabalhando na tua vida, Ele está te moldando, Ele está tirando aquilo que não agrada a Ele para te dar algo muito melhor. Ele está fazendo a obra na minha vida e na sua vida, meu irmão. E Ele quer usar você para fazer a obra dEle aqui nessa terra. Se nós estamos esperando em Deus, podemos descansar o nosso coração. Sabe por quê? Porque Ele está trabalhando para nos dar uma grande vitória. Amém? E uma das vitórias que nós vamos ter, igreja, é quando essa pandemia vai cessar. Se Deus disser assim, não vai ter mais coronavírus, a partir de hoje não vai ter mais, eu vou dizimar esse vírus. Todas as pessoas vão voltar ao normal, vão voltar a trabalhar normal, vão estudar, vão fazer tudo aquilo que estavam fazendo, porque agora o meu povo entendeu o que diz lá em 1 Coríntios 7,14. Se o meu povo, 2 Coríntios 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está trabalhando na minha vida e na sua, meu irmão. Amém? Deus está trabalhando. 2.3. Deus está no controle. Em Isaías 40, 22 e 23, tem um versículo muito interessante, que fala o seguinte: Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que faz voltar ao nada os príncipes e torna os juízes da terra coisa vã. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para nós nessa noite. Deus está no governo. Deus está no comando e no controle de todas as coisas, inclusive da minha vida e da sua vida. Deus está no controle de cada situação que acontece conosco. E o mundo
não está entregue nas mãos de um Deus irresponsável, nem a sua própria sorte, mas ele está nas mãos de um Deus poderoso, de um Deus que trabalha, de um Deus que está no controle de tudo. Terceira ação no Salmo 46. Deus é, primeiro. Segundo, Deus está. E terceiro, Deus faz. 3.1. Deus faz cessar as guerras. 3.1. Deus faz cessar as guerras. As guerras podem ser de várias naturezas, mas Deus faz cessar todas. Pode ser guerra biológica, pode ser guerra de míssil, de bomba atômica, seja o que for, mas quando Deus diz que vai cessar, Ele cessa as guerras, porque Ele é Deus. E Ele quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Sabe por quê? Porque Ele diz o seguinte: aquietai-vos todos, pois eu sou Deus. É Ele que diz. Ele quebra o braço de Faraó, para ele não guerrear. Olha como está escrito lá em Ezequiel, capítulo 30, verso 21. Ezequiel, capítulo 30, verso 21. Diz assim a palavra do Senhor: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e eis que não lhe aplicarão emplastros, nem lhe porão ligaduras para o atar, para o esforçar, para que pegue da espada. Meu irmão, Deus peleja por nós. Deus peleja por nós. Deixe Deus fazer. Não faça nada, deixe Deus fazer. E com certeza, no tempo certo, Ele vai cessar a guerra e a paz reinará novamente em todo o mundo. 3.2. Deus faz coisas grandes. Amém, igreja? Deus faz coisas grandes, meu irmão. Deus vai fazer coisas grandiosas por meio de mim e de você. Quantos acreditam nisso? Dá um amém bem forte. Em Jeremias 33:3 diz assim: clame a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Em Jó, capítulo 5, verso 9, ele faz coisas tão grandiosas que se não podem esquadrinhar, e tantas maravilhas que não se podem contar. Em Jó 9:10, praticamente ele fala a mesma coisa, ele diz: o que faz coisas grandes que não se podem esquadrinhar, e maravilhas tais que não podem contar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que faz coisas grandes. Em Salmos 126:3, um versículo bem conhecido, diz assim: e esse serve para nós por esses dias e em todos os dias de nossas vidas. Sabe qual é? Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. É por isso que nós estamos aqui, meu irmão, porque nós estamos alegres. Nós estamos aqui porque esse Deus tem feito coisas grandes nas nossas vidas. Nós estamos aqui porque esse Deus está fazendo coisas grandes em nossas vidas. E nós estamos aqui porque esse Deus fará em nós e através de nós coisas grandes. Basta nós dissermos: eu quero,
Eu quero ser usado, eu quero ser um vaso, eu quero ser um servo, eu quero fazer a diferença, eu quero ser um instrumento nas mãos do Deus vivo. E 3.2, 3.3. Deus faz coisas novas. Isaías 43:10. Isaías 43:10. Diz assim a palavra do Senhor: eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus faz coisas novas e diferentes. Sabe por quê? Porque Ele sempre irá nos surpreender. Quantos já perceberam isso? Dá um amém bem forte, que Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Sabe por quê que Ele nos surpreende? Porque Ele vai fazer coisas novas na nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele decidiu mudar a nossa história. Amém, igreja? Ele decidiu que Ele ia mudar a minha vida e a sua vida. Que Ele ia mudar a minha história e a sua história. E sabe por quê? E é por isso que nós estamos aqui. Para glorificar e bendizer o nome dEle todos os dias. Não sei você, mas eu oro nesse sentido. Senhor, eu te agradeço por aquilo que Tu já fez na minha vida, por aquilo que Tu está fazendo e por aquilo que Tu fará em mim e através de mim. Essa deve ser a nossa oração todos os dias. Que o Senhor nos use cada dia mais como instrumentos nas Suas mãos para fazer coisas novas. E Ele quer nos dar coisas novas. Ele quer nos dar uma nova vida. Ele quer que eu e você abandonemos aquela nossa vida velha. Ele quer que eu e você abandonemos aqueles nossos costumes antigos. Mas tudo, como diz a Bíblia, aquele que está em Cristo. 1 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Amém, igreja? O Senhor quer fazer coisas novas na tua vida, meu irmão. Olha para o irmão que está do lado, eu sei que está bem distanciado, dá para fazer. Você fala assim, irmão, Deus quer fazer coisas novas na tua vida. Viu? É tempo de coisas novas. É tempo de Deus, Ele está renovando o velho e tornando tudo novo para mim e para você. Agora, não tem como o Senhor agir em nossas vidas, não tem como Ele dar o novo para nós, se nós não largarmos a nossa velha vontade. Ou a nossa vontade. A vontade do velho homem. A vontade de querer as coisas na hora que nós achamos que precisamos. Não. Deus, Ele tem o tempo certo de acontecer tudo em nossas vidas. Inclusive, de nós o reconhecermos a cada dia mais como o Senhor de nossas vidas. Ele quer isso para nós. Ele quer que nós reconheçamos Ele. Ele tem o tempo certo de agir na sua vida e na minha vida. Ele planta uma semente através de alguém que pregou a palavra para você e na hora certa ela germina essa semente. E sabe, mas precisamos reconhecer o nosso estado, abandonar o velho, pois Deus quer fazer coisas novas. Que possamos continuar confiando na providência deste Deus, que age, peleja e trabalha para aqueles que nele esperam e confiam. Descanse no Senhor, meu irmão. Sabe por quê?
porque Deus é o que tem o controle, o comando de todas as coisas. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Só você e Deus. Agora é só você e Deus. Talvez você entrou por aquela porta e você não tem a sua confiança, ou você está com a sua fé muito abalada devido a essa pandemia, ou devido aos acontecimentos. Mas nessa noite você está dizendo, eu quero confiar em Ti. Eu quero entender que Tu está trabalhando na minha vida. Eu quero entender que Tu é o meu refúgio, que Tu é a minha fortaleza, que Tu é o meu socorro bem presente, que Tu é o meu escudo e galardão, que Tu é o Todo-Poderoso que age na minha vida. Eu quero entender que Tu está presente na minha vida, que Tu está no controle da minha vida. É Tu que está trabalhando na minha vida. E eu quero entender, Senhor, que Tu faz cessar as guerras, que Tu faz coisas grandes e que Tu fará também coisas novas na minha vida. Se há alguém aqui nessa noite que precisa tomar alguma decisão, eu preciso confiar mais em Deus. Eu preciso reconhecer que sem Ele eu não sou ninguém. Se há alguém aqui nessa noite, se há alguém aqui nesse auditório, que precisa, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que ainda não reconheceu como Senhor e Salvador, que nessa noite você não saia por aquela porta sem tomar uma decisão. Que essa noite você não saia por aquela porta sem entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Também pode ter aqueles que estão com a sua fé um pouco abalada, como falei anteriormente, mas essa noite decidir eu porei a minha esperança, a minha confiança no Senhor. Se há alguém que queira tomar essas 3 decisões que eu falei, você pode levantar sua mão, que eu vou orar por você. Nós vamos orar por você. Se há alguém que deseja tomar uma dessas 3 decisões, levante sua mão. E diga assim, eu quero hoje. Hoje eu quero. Hoje eu entendi que eu preciso confiar em Deus. Hoje eu entendi que eu preciso entregar minha vida ao Senhor Jesus. Hoje eu entendi que Ele é a minha rocha e a minha fortaleza. Hoje eu entendi que Ele é meu escudo. Que Ele é meu todo-poderoso. Hoje eu entendi que eu preciso desse Deus na minha vida. Alguma dessas decisões que eu falei, preciso confiar mais em Deus, eu preciso acreditar, eu preciso reconhecer Ele como Senhor e Salvador de minha vida. Não deixa para amanhã essa decisão. Pois você não pode, às vezes, não terá uma outra oportunidade, na maioria das vezes. Então entregue a sua vida ao Senhor Jesus nessa noite. É difícil? Com certeza. Quando eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, eu tinha 12 anos, meu braço pesava muito, mas eu levantei meu braço e entreguei minha vida ao Senhor Jesus. E se há alguém aqui nessa noite, peça licença, peça para alguém vir com você, se você está um pouco envergonhado. Peça para alguém vir com você, vá lá comigo, por favor. E entregue a sua vida nessa noite ao Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor de amor, Senhor de misericórdia. Pai, muito obrigado pela Tua palavra em nossas vidas. Pai, porque a Tua palavra, ela é poderosa para fazer infinitamente mais do que nós podemos pensar. A Tua palavra é um escudo, a Tua palavra
lâmpada para os nossos pés, para guiar os nossos caminhos, para guiar os nossos passos. Ó Senhor, que nós possamos a cada dia mais confiar em Ti, entregar nossa vida a Ti, Senhor, pois Tu é um Deus que está presente conosco todos os dias. Ó Pai, que possamos tomar as decisões, que possamos realizar as mudanças em nossas vidas, para que a cada dia mais a Tua boa, agradável e perfeita vontade se cumpra nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite, Pai. Pai, que Tu abençoe, Senhor, o Teu povo. Pai, que Tu nos cubra a cada dia com o Teu sangue, Pai. Que Tu nos livre, Senhor, e nos guarde e nos proteja, como debaixo das Tuas asas, Pai, nós estamos seguros, Pai. Senhor, e que a cada dia mais a nossa esperança e a nossa confiança esteja somente em Ti, Senhor, e não em homens, somente em Ti, Pai. É o que Te pedimos e Te agradecemos, Senhor, com o perdão de nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.